Fala galera, tudo bem? Tive um pequeno contratempo com a minha webcam, mas eu dei um jeito aqui, coloquei o celular mesmo e vamos que vamos, amém? Então no primeiro vídeo nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, e dentro de uma sequência lógica, eu quero continuar as pregações de acordo com a hierarquia do reino de Deus. Então, hoje, que eu creio que você já acredita na Bíblia assim como eu, nós vamos falar sobre Deus Pai. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder de Deus. Para você entender isso, eu preciso fazer um pequeno resumo de quem é esse Deus a quem nós servimos. Amém? Bom, antes de Deus nada existia. Ele é o princípio de todas as coisas, o Criador do universo e tudo que nele há. Existe um reino que foi criado antes do planeta Terra, que é o qual Deus habita. Esse é o reino celestial. Dentro dessa criação, Deus criou os seres viventes, os querubins, os serafins, os anjos, os 24 anciãos que o adoram de dia e de noite, os principados, as potestades, até mesmo os demônios, pois eles são anjos que desobedeceram a Deus. Da mesma forma que aconteceu com o primeiro homem, Adão, esses anjos também foram expulsos da presença de Deus e lançados sobre a terra. Isso aconteceu em meio à criação do homem. A grandeza de Deus não pode ser medida, pois ele é infinitamente grande. Palavras não conseguem descrever o quanto Deus é grande em amor, em poder, em majestade, glória, misericórdia, perdão, honra, justiça, retidão, caráter e paz. Na vida, muitas vezes, os problemas e situações fazem com que tenhamos medo e que nos sintamos pequenos e vulneráveis, não é verdade? Nesse momento não existe nada melhor do que servir a um Deus grande, que nos sustenta, que nos protege com a sua mão poderosa. Porém, não podemos buscar a Deus apenas quando existem problemas e situações que oprimem a nossa vida. Deus não é um supermercado onde você compra o que precisa na hora que está precisando e depois descarta. Mais ou menos assim, agora eu preciso disso. Então eu vou na igreja, eu efetuo lá um pagamento michuruco com os meus dízimos, as minhas ofertas, onde você coloca ali o que você acha que deve colocar, 2, 5, 10 dólares, 50 dólares, e no fim você sai dali com um recibo comprovando que de fato você encontrou o que estava precisando. Pronto, produto comprado, fiz a minha parte. Agora quando estiver faltando alguma coisa lá em casa, eu volto para pegar de novo. Você achou isso um absurdo? Muitas pessoas estão fazendo isso com Deus. Como você acha que o nosso Deus se sente quando ele está sendo usado dessa forma? Como um produto descartável que pode ser comprado a qualquer instante. Mas olha como vocês estão enganados. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Crônicas 16, versículo 25. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses. Imagine você um Deus que deve ser temido. Eu fui até o dicionário para ver o que essa palavra temor significa. E o dicionário diz assim: primeiro, ato ou efeito de temer, medo. Segundo, sensação de ameaça, susto. Terceiro, sentimento de profundo respeito ou reverência. Quarto, alguém ou algo que provoca medo. Quinto, rigor no cumprimento de algo, pontualidade. Queridos, o grande problema do ser humano hoje é que ele deixou de conhecer a Deus. Ele só conhece Jesus Cristo e o seu amor incondicional. Eles conhecem um Deus amor que foi criado dentro de uma seita. Uma religiosidade gospel que só ensina o ser humano a ser um mau caráter e ter liberdade para fazer o que ele quiser. Inclusive, pecar incondicionalmente e ainda assim ter a salvação e a vida eterna. Mano, esse Deus não existe, tudo bem? Se você veio de qualquer doutrina que te ensinou que o amor de Deus vai te perdoar sempre,
saiba que você estava sendo enganado. Existe sim a possibilidade do perdão, através do sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você. Mas isso tem um significado diferente do que sermos automaticamente perdoados somente por conhecer Jesus. Entende aqui, querido? A possibilidade e facilidade para receber o perdão realmente foi restabelecida. Mas sem deixar o pecado e viver uma vida nova, onde existe respeito e submissão a Deus, ao Deus que era, que é e que sempre será o Criador do universo e de tudo que nele há, então não existirá possibilidade. Sem temor, sem caráter, sem mudança, sem um posicionamento correto sobre as suas atitudes, sem um arrependimento verdadeiro que te faz nunca mais voltar atrás daquelas escolhas erradas que você tinha antes. Sem tudo isso, você jamais vai ser perdoado, amado. É uma escolha, mas que exige o maior sacrifício de todos. Metanoia, mudança na mente e nas atitudes. Saibam que Jesus Cristo é amor, mas ele também está decepcionado, pois a intenção nunca foi ofuscar o Deus Criador de todas as coisas, o único juiz que vai julgar toda a humanidade quando chegar a hora. Um Deus justo que literalmente não aceita e não concorda com o pecado. Todas as vezes que Jesus se dirigia a alguma pessoa em meio ao pecado, quando ele se dirigia a um pecador que estava arrependido, ele dizia para esse cara: agora vá e não peques mais. Ele dava uma ordem, assim como ele te dá hoje: vá e não peques mais. Esse era Jesus, Filho de Deus, que produzia boas obras, fazia milagres, mas confrontava o pecado. A Bíblia Sagrada sempre vai nos instruir a buscar a Deus. Entendemos que a palavra não se resume em aceitar Jesus, não se resume em se batizar e continuar vivendo uma vida de qualquer jeito. Se nós aceitamos a palavra que é Jesus, é necessário viver como ele viveu. Ele deu exemplo, agora eu sigo. Uma vez que eu entendo que eu quero estar ao lado de Deus, é necessário conhecer ao Deus Criador e saber o que ele espera de mim. Esse é o básico, saber o que ele quer de mim. Deus Pai não é um ser invisível, uma nuvem, um trovão, um rio, um vento forte, nem uma crença, um mito ou uma historinha legal que você aprende na igreja. Deus é o Criador do universo e da vida. Quando nós olhamos para a grandeza do Senhor, entendemos que Ele manda. Pensa comigo, o nosso planeta Terra foi criado com perfeição. Água, terra, fogo, ar. Nós respiramos, comemos, bebemos, nos aquecemos. Toda a criação do planeta Terra foi pensando em mim e em você. Deus criou o planeta Terra. Quando nada existia, Ele disse: haja luz. Deus criou a natureza, todo ser que vive e respira e que louva ao Senhor. Ele criou os grandes luminares. E o mais próximo de nós é a Lua. A Lua, na sua grandeza, mede 3.500 km², seguindo uma proporção de tamanhos do menor para o maior. Nós temos o planeta Mercúrio, medindo 5.000 km², depois Júpiter, com 5.500 km². Logo após, nós vemos Marte, com 7.000 km². Temos então Vênus, medindo 12.500 km². A Terra em que vivemos, que mede 13.000 km². O próximo planeta descoberto recentemente é o planeta Kepler, medindo 31.000 km². Depois nós temos Netuno, medindo 50.000 km². O próximo planeta é Urano, medindo 51.000 km². Depois de Urano vem Saturno, medindo 123.000 km². Depois de Saturno
nós vemos o Grande Laranja, medindo 125 mil quilômetros quadrados, seguidos de Júpiter, medindo 150 mil quilômetros quadrados. Logo após Júpiter, nós temos mais um planeta medindo 900 mil quilômetros quadrados, até chegar no Sol, que por sua vez mede 1.400.000 quilômetros quadrados, e está seguido aí por grandes planetas que talvez nem conhecemos e que ficam cada vez maiores, deixando o nosso planeta Terra parecidos com um grãozinho de areia. Há algum tempo atrás, dizia-se que o universo não tinha fim, era algo infinito. Porém, a Bíblia já dizia que Deus mediu o universo com a palma de suas mãos. Sendo assim, ele tem um começo, um meio e um fim. Recentemente, essa história mudou e os cientistas disseram que realmente o universo tem fim. Agora preste atenção nessa informação que eu vou passar. O ano-luz é uma medida de comprimento que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Isso significa aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Irmãos, muitas pessoas me perguntam, puxa, pastor, um universo desse tamanho, você acha que Deus iria criar a vida apenas no planeta Terra? Algo tão indescritível e grande e complexo como o universo? E eu digo para vocês, igreja, hoje, e se Deus apenas tivesse colocado as estrelas no céu, criado todo o universo e tudo que nele há, para mostrar o quão grande Ele é para nós? Todas as vezes que nós olhamos para cima, nós vemos as estrelas e a criação dos céus. Amém? Existem muitas centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia. Quase todas elas cercadas por pelo menos um planeta. Nós temos também a Via Láctea, o qual é rodeada pelo Sol a cada 200 milhões de anos. Temos a galáxia de Andrômeda, a qual poderá colidir com a Via Láctea em alguns bilhões de anos. Outras galáxias ainda podem ser vistas no campo profundo do universo através dessas imagens. Percebam a quantos anos-luz nós estamos localizados a respeito da Terra nesse exato momento. Aqui se forma, através de imagens, Laniakea, também conhecida como Hawaiian, ou imensurável céu para nós brasileiros. Uma super aglomerado de galáxias, onde a Via Láctea é apenas uma das 100 mil galáxias que se juntam em um só lugar. E aqui nos deparamos com o cosmos, que são bilhões e bilhares de galáxias que fazem parte do nosso universo. Apresento para vocês o nosso universo. Quem sabe o que existe fora dessa caixinha? A única coisa que podemos ter certeza é que Deus é o Criador de todas as coisas. Existem muitas dúvidas sobre quem é Deus e o motivo pelo qual Ele teria criado todo o universo e colocado apenas o ser humano sobre a terra para cuidar. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos relata quem é esse Deus. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos?
ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros em uma balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira em uma balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Isaías 40, versículos 12 a 15. Deus é um ser sobrenatural que tem poder, amados. Poder para estalar a sua mão e mudar a sua história. Ele tem poder para dar uma ordem e mudar o curso da natureza. Ele pode construir ou destruir qualquer coisa, em qualquer momento. Assim como ele já fez antes. Deus já enviou tempestades, dilúvio, chuvas de fogo que destruiu cidades, com ventos fortes, tremores sobre a terra. Ele faz o que ele quer. Nosso Deus tem esse poder. A onipotência de Deus nos diz que ele pode fazer todas as coisas. Ele é o único ser que pode fazer o que quiser. O que é impossível para nossa mente é possível para Deus. Com certeza, o cara voa, se teletransporta, se multiplica. Deus é o maior de todos os espiões, porque a onipresença do Senhor faz com que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, ele vê tudo e sempre está ao seu ladinho para saber o que você está fazendo, pois ele é onisciente. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. O conhecimento do universo e toda a sua criação pertence somente a Deus. Com a sua voz, Deus dá o comando e as coisas vêm à existência. A natureza obedece, reconhece e louva ao seu Criador. Todas as dúvidas e questionamentos que existem, ele pode responder sem usar nenhum tipo de tecnologia. Sabe quem mais tem esse poder? Ninguém, querido. Nem o Homem de Ferro é tão poderoso assim. Não dá para esconder nada do nosso Criador, amados. E tudo isso junto significa que existe um ser absoluto, que além de criar, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele pode fazer o impossível aos olhos humanos vir à existência. Ele é perfeito. Queridos, eu posso confiar nesse Deus, porque com certeza ele sabe o que é melhor para mim. Então, quando eu me aproximo, ele começa a desvendar segredos para mim. E isso é a sabedoria de Deus. Ela só é aberta sobre aqueles que buscam de todo o coração ao Senhor. É claro que ele não vai compartilhar as riquezas da sua mente com qualquer um. Deus precisa confiar em você, amado. Até porque existem algumas loucuras no meio dessas revelações que até parecem heresias. E quando Deus compartilha algo dessa forma com uma pessoa, essa pessoa precisa saber guardar segredo, porque ele contou só para você. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Você pode até dizer e achar que eu sou louco, mas não é. Deus compartilha de coisas que, se você trouxer à existência, parece loucura. Agora, imagina você ser amigo de um cara que tem esse poder. Será que vale a pena? Imagina passar tanto tempo com ele, aprender os seus ensinamentos a ponto de ele começar a te chamar de filho. Será que vale a pena? Sabe, quando Deus criou o homem, ele sonhou com isso.
Deus determinou que fôssemos amigos. Ele confiou tanto na criação, na excelência do feito, que ele deu algo para o ser humano que nem os anjos tiveram. Ele nos deu o livre-arbítrio, que é o direito de escolha entre fazer o bem e o mal, ir para a esquerda ou para a direita. Se você quer fazer alguma coisa, você faz. Sabe, quem usa droga, usa porque decide fazer. É bom naquele curto tempo de êxtase. Quem fuma, decide fumar. Afinal, desestressa, não é verdade? A única coisa ruim nisso é que quando você aprende a fazer coisas que te dão prazer, mas que no final você vai entender que são pecado, depois para largar vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas tudo é possível para aqueles que se esforçam. Tudo bem? Tudo! Então, por mais que todas as coisas nos são lícitas, como diz em 1 Coríntios 6, versículo 12, nem todas elas me convêm. Quando eu decido não fazer uma coisa que agrada a minha carne, eu faço isso por submissão ao Senhor, e Ele se agrada de mim. É exatamente isso que Deus espera de você, querido. É isso que Ele esperava que todo homem fizesse todos os dias da sua vida. Deus confiava tanto no ser humano que esperava que fôssemos fiéis. Ele não quis criar robôs, mas Ele desejava que fôssemos como Ele. Além da imagem e semelhança, Ele desejou que escolhêssemos o caminho próprio, ao seu lado. Mas o caminho de Deus é um caminho de santidade, de justiça. Sei que, de fato, Deus não concorda com o pecado. Então, o homem decide se afastar dele todas as vezes que põe a sua vontade própria antes da vontade do Criador. Se eu decido pecar, eu estou escolhendo me afastar do Pai. Abre comigo em Salmos 147, nós vamos ler dos versículos 4 ao 5. Deus conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, de grande poder, o seu entendimento é infinito. Amados, nós vimos que com a palma das mãos Deus mede os céus, o universo. Agora nós entendemos que cada estrela Ele conhece pelo seu nome. Imagina você, o que você olha para o céu e enxerga, Ele conhece tudo pelo nome. Eu posso pensar de duas maneiras aqui. Eu posso achar que um universo tão grande é impossível de não existir vida em outro planeta. Este seria um pensamento racional que acaba sendo imposto para nós através de muitos filmes, seriados, histórias como Star Wars, Independence Day, ET. Lembra do ETzinho na bicicleta ali? Alien, Predador, Homens de Preto. Ixi, aqui para nós no Brasil tem até o ET de Varginha. O mais recente de todos é o Bilu. Quem lembra do Bilu? O Bilu foi um ET que apareceu em Corguinhos, no Mato Grosso do Sul. É claro, somos humanos e começamos a pensar no que estamos aprendendo. Esse é um pensamento comum. Mas se eu me volto para as Escrituras, eu entendo a criação de Deus, a soberania e a grandeza do meu Pai. Todos os dias que eu olho para o céu, eu entendo que existe um ser tão tremendo que criou tudo isso só para mostrar o quão grande e poderoso Ele é. E que eu preciso me submeter, porque Ele é muito maior que eu. Deus é o cara, mano. De verdade, eu jamais vou querer ficar longe dele. A minha eternidade tem que ser vivida ao lado desse Criador. E para isso eu tenho que obedecer. Só isso. Não fazer como Adão, que se afastou, mas seguir os passos de Jesus, que veio unir Deus e o homem novamente. Jesus nos deu essa condição de voltarmos a ser íntimos, voltarmos a ser filhos de Deus por causa da morte na cruz. Ele venceu o mundo, Ele tem o poder para nos perdoar. Chega de sacrifícios de animaizinhos para alcançar a Deus. Agora o sacrifício sou eu, o sacrifício é você. Eu decido sacrificar os meus prazeres para voltar aos braços do meu Pai. Irmão, hoje a maioria dos homens é tão ignorante
que quer mandar em Deus. Literalmente inverte as bolas. Não é o Criador que dá ordem. É a criação que quer que Deus se submeta à sua vontade. Eu quero, eu preciso, então se vira, Deus. Porque eu só vou te servir se você fizer isso para mim. Eu só vou te servir se você fizer desse jeito. Isso é ridículo, amado. Porque Deus não precisa provar nada para mim. Sou eu que preciso conquistar Deus para me tornar parte da sua família. Na verdade, essa realidade nunca vai mudar. Independentemente do que você acha dentro dessa sua cabecinha oca, a realidade é: Deus é o Criador. Ele manda. E eu e você somos criação. Nós devemos obedecer. Quem de fato obedece vai se aproximar de Deus. E quem desobedece vai de fato se distanciar dele para a eternidade. Aí eu te pergunto: se você fosse o Criador e uma das suas criações estivesse se rebelando contra você, o que você faria? Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, querido, presta atenção aqui. Se eu não tomo essa decisão de ser diferente, brother, eu mesmo me mato. E os suicidas não herdarão o reino dos céus. Morte eterna, filho. Não é 100 aninhos, não. É para sempre. Dá para entender? A geração de Abraão, Isaac e Jacó só conheciam a um Deus juiz, que deveria ser respeitado, venerado, exaltado, engrandecido, louvado, temido e adorado. Eles sabiam quem era Deus, o que Deus podia fazer, conheciam as suas recompensas de caminhar ao lado de Deus, mas também aquelas que viriam se não caminhassem segundo os princípios de Deus. Então, eles escolhiam viver para Deus em obediência, e dessa forma, eles colhiam frutos bons. Deixa eu fazer uma observação aqui, amado. Pense numa semente. Você planta essa semente numa terra boa, ela germina e começa a nascer. Para crescer, ela precisa ser alimentada através de água. Com isso, ela vai crescendo e no momento correto, dentro de um tempo que não é rápido, mas sim bem demorado, dentro desse tempo, ela se torna uma pequena árvore. Mas ela não pode ficar sem alimento, porque se ela não for regada, ela vai secar e morrer, tudo bem? Então ela vai crescendo até o momento que ela se torna adulta. E nesse ponto ela vai começar a gerar frutos. Para uma árvore frutificar, ela demora anos, no momento que a semente foi plantada, até ela estar adulta e apta para fazer isso. Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade. Para começar, você precisa entender que você é o solo. Amém, querido? A árvore é a sua vida. Esse solo pode ser fértil ou um solo que não dá para plantar nada. Porque tudo que você plantar, como não vai ser alimentado, em pouco tempo seca e morre. Mas vamos lá. Mato e espinho cresce em solo ruim? Cresce, não é verdade? Então, se o solo não é bom, isso é, quando você não conhece a Jesus, tudo que você encontra são matos e espinhos. O que acontece quando você aceita Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, é que nesse momento todo aquele terreno contaminado é transformado em um solo fértil. Agora presta atenção. No momento em que Jesus entra,
uma semente é plantada nesse solo. Essa é a semente boa. Uma semente que, se bem cuidada, ela vai se tornar uma árvore, vai gerar bons frutos através de você. Mas o que acontece se ela não for regada, meu irmão? Ela vai secar e morrer. E pela falta de cuidado, o que vai começar a nascer de novo? Mato e espinho, brother. Não tem outra coisa. Você pode ter esperado muito tempo para ver essa semente virar árvore. E isso nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque não deu tempo. O tempo desse crescimento, quem determina é Jesus e não você. Se você cansar de esperar, o que vai acontecer? Secar e morrer. Então, um cristão que se desvia, ele perde a semente que foi plantada. E esse solo que agora está tomado por maus frutos, por mato, esse solo precisa ser lavrado de novo. Precisa ser preparado novamente para que uma nova semente possa ser plantada. Eu quero te lembrar que se você plantar uma semente nova, ela não começa a crescer de onde ela parou. Ela vai germinar desde o princípio novamente. E isso envolve muito mais tempo. Aquilo que você já passou e mais um pouco para começar a crescer e frutificar. Por que é que escolher a Deus e nunca mais olhar para trás é o único caminho, amado? Porque se eu faço isso, a minha árvore vai crescer e no tempo certo ela vai frutificar, independentemente do que acontece ao meu redor. Eu sei que a minha árvore está prestes a dar os primeiros frutos. E como você sabe disso? Porque quem rega essa árvore é você, querido. Você é o cara que cuida para que esse crescimento esteja acontecendo. Você sabe que a semente está sendo regada constantemente e que ela não vai morrer. O que é água, querido? A água é o seu relacionamento com Deus. Adoração, intimidade, submissão, obediência, jejum, oração. É daí que vem o alimento para a sua pequena árvore crescer. Quanto mais alimento essa pequena semente receber, mais rápido ela vai crescer. E da mesma forma, se ela não for alimentada, ela seca e morre rapidamente. Observação: mesmo que uma árvore tenha nascido num solo bom e produzido bons frutos, foi até o final, se ela parar de receber alimento, aquela bela árvore morre, não vai frutificar mais. A árvore seca vai ser cortada e só serve para virar lenha na fogueira. Olha só, deixa eu trazer rapidamente a vida de um homem fiel à tona para vocês hoje. Jó. Embora fosse um homem de Deus que pertencia ao reino, olha o que aconteceu com ele. Deus chamou Satanás até a sua presença. Satanás é o diabo. E apresentou Jó para ele. Ou seja, foi Deus que se encontrou primeiro com Satanás e fechou um acordo referente a Jó. Foi Deus que permitiu com que o diabo atacasse Jó e tirasse dele praticamente tudo que ele tinha nessa terra, somente para testar o seu caráter. Foi Deus que demarcou em quais áreas e quais seriam os limites desse ataque. Foi Deus quem permitiu que tudo isso acontecesse do começo até o fim, mesmo Jó sendo fiel. Foi Deus quem quebrou o silêncio e falou com Jó para mostrar, em frente de tudo, que ele não precisava se preocupar. E por que é que Jó venceu no final? Porque em meio a toda a luta, Jó ficou irado, mas ele conhecia a grandeza de Deus. E no final, o temor fez com que ele recebesse o senhorio de Deus e aceitasse tudo que aconteceu com ele. E por que aconteceu? Só porque Deus quis. Então, amados, analisando essas informações, pode parecer um absurdo que um homem temente a Deus, fiel ao Senhor, obedecia tudo o que Deus ordenava fazer, passasse por tamanha tribulação. Aos olhos naturais, Jó tinha todos os motivos do mundo para deixar de servir a Deus. O livro de Jó relata esses acontecimentos.
Só que Jó não amaldiçoou o Senhor, nunca deixou de servi-lo. Isso é uma lição tremenda para nós. Sujeição à vontade de Deus, ainda que tal vontade pareça completo absurdo. Leiam o livro de Jó e vocês vão conhecer o desfecho dessa história. Mas vamos seguir. Abre sua Bíblia comigo em Romanos 11:33 e está escrito o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Para prosseguirmos nessa meditação sobre a grandeza do Senhor, é preciso que tenhamos claramente o conhecimento sobre o significado dessas palavras, insondáveis e inescrutáveis. Então vamos ao dicionário novamente. Inescrutável é que não se pode escrutar ou indagar. Impenetrável, insondável. Insondável tem dois significados. Primeiro, que não é possível sondar, a que não se pode achar o fundo, abismo insondável. E o segundo, que não se pode penetrar, compreender, mistério insondável, impenetrável. Então, baseado no que nós acabamos de ver, nós podemos concluir que a vontade de Deus, ela é insondável, impenetrável, não se pode indagar, ou seja, Ele decide, Ele faz, Ele escolhe, Ele determina, e o meu papel é só obedecer e ser fiel, porque o dia que eu for infiel, eu perco tudo que eu conquistei, ou seja, a minha árvore, na qual nós estávamos falando acima, seca e morre. Você não acha isso justo? E quem é você perto de Deus? Por acaso você estava lá na criação do universo, quando o mundo foi criado? Por acaso você ajudou a moldar o homem do barro? Ou então será que pelo menos você soprou vida em qualquer coisa para que viesse à existência? Não, né? Então se coloca no teu lugar, porque você nasceu para obedecer a Deus e não para dar ordem no seu Criador, nem muito menos para fazer o que você acha que é melhor da sua vida, mesmo que você tenha o livre-arbítrio. Aí eu me pergunto, por que tantas vezes nós, cristãos, tentamos entender, questionar a vontade de Deus para as nossas vidas? É triste, amado, mas na atualidade, muitas igrejas que formam a igreja do Senhor, muitos de nós, participantes da noiva de Cristo, estamos invertendo o papel de servo Senhor e acabamos inconscientemente tentando colocar Deus na posição de servo sobre as nossas vontades. No passado, Deus era temido, pois o juízo de Deus era exercido. Muitos morriam apenas por se opor a um princípio. O pecado gerava morte espiritual, sim, mas também o povo corria um sério risco de morrer fisicamente todas as vezes que praticava o pecado. Sabe, amados, eu não quero te assustar, não. Mas o temor a Deus é citado na Bíblia inteira. Ele é exercido por todo o povo que ama de verdade a Deus. Sabe por quê? Porque quando você teme, você não é inconsequente. Quando você teme, você sabe que se você vacilar, você vai colher consequências que vão te levar ao extremo de uma tribulação na qual você mesmo se colocou e que pode sim até gerar morte física para você. Você deve estar me achando louco, né? Infelizmente não. A crescente busca pelas bênçãos tem feito com que o povo de Deus tente moldar o Senhor de acordo com as suas necessidades e somente através de um interesse pessoal. Ou seja, eu me intitulo cristão, mas Deus tem que agir como eu quero, quando eu quero e se Ele permitir. Estamos igualando nosso Deus aos deuses que algumas religiões servem, que não têm capacidade de fazer nada. Falsos ídolos, que na verdade são meros trabalhos manuais feitos por homens, seja de pau, de pedra, de gesso,
enfim, são totalmente imóveis. Só que ao contrário disso, o Deus vivo é capaz de fazer coisas tremendas, o impossível, o sobrenatural, e Ele vai trazer consequências para cada uma das suas escolhas, sejam boas ou ruins, vai haver consequência. É algo que foge completamente da nossa compreensão, que é tão limitada. Isso vai além do entendimento humano. Em Hebreus 11, versículo 3, a Bíblia declara o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo o que vemos, todas as estrelas, os planetas, as galáxias, enfim, tudo é obra de Deus, e pela sua palavra, por uma ordem da sua boca, elas vieram a existir. E ainda assim, nós tentamos dosar a grandeza de Deus aos nossos caprichos e às nossas vontades. Olha o que Isaías 40, a partir do versículo 11, diz: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu numa medida o pó da terra, pesou os montes com peso e os alteiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse algum entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que comparareis? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como pragana. A quem, pois, me farei semelhantes, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Então, igreja, tenha algo certo em seu coração. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos reféns da sua vontade.
Porém, quando fazemos isso, podemos desfrutar da liberdade que há nele. Trata-se de realmente algo muito complexo. Chega a ser um paradoxo, onde nos colocamos dentro da vontade de alguém para encontrarmos a liberdade verdadeira e real. E é exatamente isso que nos completa. Sabe esse vazio que nesse exato momento está dentro de você? Só quando você estiver vivendo a vontade de Deus é que ele vai ser completado. Você pode ser crente e ainda assim ter esse vazio no seu peito. Porque ser crente não significa que você já se submeteu a Deus. Ser crente significa que um dia você foi na igreja, que você conheceu um pouquinho da palavra de Deus, que é a única verdade. Porém, viver essa palavra é que vai preencher esse vazio. Se você apenas ouvir naquele dia de culto, provavelmente naquele dia do culto vai ser preenchido, mas na segunda-feira vai voltar a existir novamente. Por quê? Porque eu repito, não basta ouvir. É necessário viver o que Deus está determinando e não o que você quer. Cabe a nós nos esforçarmos para estar no centro da vontade do Senhor, evitando assim que tudo que temos feito tenha sido em vão. Afinal, tudo que é feito fora da vontade de Deus se perde. Lembra da sementinha? Lembra da árvore? Seca, morre? Então, aí eu fico me perguntando, quanta coisa que nós, como igreja, já fizemos e que se perdeu. Quantas músicas ministradas, ministros de louvor que já não louvam mais a Deus. Quantas palavras pregadas, pregadores que não estão mais vivendo uma realidade de filho e estão mentindo descaradamente para o povo. Quantos cultos na igreja, vigílias, evangelismo, quanto tempo regando a sua árvore para depois deixá-la morrer? Quantos demônios foram expulsos que você mandou para o abismo, determinou paralisado, amordaçado, inoperante? Sabe o que vai acontecer quando você abandonar sua fé? Todos esses demônios vão dizer assim: agora chegou a hora que a gente estava esperando. Vamos nos vingar dele. E como você não tem mais a proteção, porque o solo só tem mato e espinho novamente, então eles têm direito para agir. Agora vão caminhar lado a lado com você e te destruir. Vão te instruir a fazer coisas que vão te levar cada vez mais distante do Senhor. Nós precisamos acordar e passar a se portar como igreja de Jesus, que não servem a um Deus para ter algo em troca. Nós servimos porque sabemos que o chamado é adorar aquele que é o Todo-Poderoso. Precisamos lutar uma guerra em que tenhamos certo quem é o nosso adversário. Porém, nós precisamos conhecer quem é o nosso comandante. Sendo assim, nós sabemos que o nosso general é Cristo. E nós vamos acatar as suas ordens, as suas direções, as suas vontades, muitas vezes sem entender o motivo pelo qual Ele quer que nós façamos as coisas, mas sabendo que é o melhor que podemos fazer, pois estamos debaixo de obediência. E nós sempre estaremos sendo provados para demonstrar um caráter incorruptível. Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção aqui, amado. Antes de resistir às obras do inferno, para que o diabo fuja, o versículo diz que você tem que estar sujeito à vontade de Deus, meus irmãos. Sem se sujeitar é impossível resistir. Isso é muito sério e, na verdade, a essência está num versículo conhecido por todos os cristãos, mas que é praticado por uma minoria da igreja. Mateus 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, para terminar essa parte, entendam que é necessário buscar a vontade dele para a sua vida. Não podemos buscá-lo pelo tamanho das nossas necessidades,
mas simplesmente devemos buscá-lo, sabendo que quando fazemos isso, tudo o que precisamos virá de forma natural, pela graça, pelo amor que há em Cristo Jesus. Só alcança isso quem rega a árvore até ver os frutos serem colhidos e continua regando para que mais frutos venham alimentar a outras pessoas. Parar de regar a pequena semente significa a morte e a confusão. Lembre-se sempre, sem sujeição não existe salvação. E agora eu quero fazer um pequeno apelo para você que está ouvindo essa mensagem e que nunca se submeteu a Jesus na sua vida. Você pode ser crente, você pode ser ministro, você pode ser professor, mas você nunca se submeteu à vontade de Deus. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu me submeto ao Senhor. Eu abro a porta do meu coração e te convido a entrar. Faz morada em mim. Eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador e Senhor sobre a minha vida. Me perdoa por todos os momentos que eu deixei de te servir verdadeiramente e coloquei a minha vontade na frente da sua. Senhor, eu entrego tudo o que sou a ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir, amados? Eu gostaria de abrir os seus olhos para uma última questão antes de você ir embora. O que você tem feito com o seu tempo? Como isso vai ser computado para você no dia do juízo final? Qual é o valor que você tem dado para o reino de Deus e toda a sua justiça? Saiba que esse valor que você mesmo está determinando será recompensado sobre a sua própria vida. Só você pode determinar o que vale o reino de Deus para você. Eu sei o que ele vale para mim, mas eu não posso determinar esse valor para você. Tá dando para entender? Já você entende, relaxa. Só guarda essa frase. Você determina o valor que o reino de Deus tem para a sua vida. E naquele dia, no dia do julgamento final, você terá recompensas ou arrependimentos. O nosso maior arrependimento se dará em função do nosso tempo. Como eu usei o meu tempo? Querido, como que você tem usado o seu tempo? Pare e pensa. Será que diante de Deus você vai dizer: eu estou tão orgulhoso porque na minha vida eu assisti 9.000 filmes. Eu não perdi nenhuma novela que passou. Ou para aquele que é mais crente, né? Não perdi nenhum seriado. Será que nesse dia você vai se arrepender dizendo: puxa, eu perdi todo aquele tempo, o qual eu podia ter me dedicado ao Senhor, podia ter estudado e conhecido mais do meu Criador? Mano, a nossa vida como filho de Deus gira em torno desse futuro eterno. E eu vivo para agradar a Deus, para ser recompensado eternamente. Se eu vivo do meu jeito, eu vou me arrepender tremendamente. Eu vou trazer uma ilustração para vocês agora, que para mim foi a melhor representação que eu já vi até hoje, e explica melhor a nossa mente pequena diante de um futuro tão grande. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha.
é tudo o que você consegue pensar. Você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso. Você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos, para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra, e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Então, querido, eu não preciso ser ignorante. Eu não vou deixar com que míseras pessoas ou vontades próprias determinem um futuro de tormento para mim. Eu não vou me deixar influenciar e tomar decisões erradas. E isso eu falo por mim mesmo, porque eu sei, existem pessoas que vão ouvir esse vídeo e que vão escolher dar ouvidos e viver os prazeres. E que mesmo ouvindo tudo que eu disse aqui hoje, amanhã vão estar falando palavrão, vão estar bebendo, vão estar fumando, vão estar se masturbando, mentindo, fornicando, adulterando, falando mal de outras pessoas, brigando, julgando o próximo, maltratando a sua família, enganando um terceiro para se auto-beneficiar, enchendo a cabeça com porcarias e maldades, ouvindo músicas que estão adorando a Satanás e não a Deus, etc, etc e etc. Amados, o que eu quero que vocês entendam é que eu não deixo ninguém me dizer o que fazer. Eu me posiciono, eu tenho a minha opinião formada. E isso é o que faz o meu caráter. Isso é o que determina se eu pertenço a Deus e a uma eternidade com Ele, ou se eu pertenço ao diabo e a uma eternidade com Ele. Olha só o que diz Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Olha só, você pensa que é inteligente por estar saciando os seus prazeres momentâneos, e que eu sou estúpido nessa parada por escolher os princípios de Deus? Irmão, onde está a tua inteligência? Onde é que você quer passar a sua vida eterna? Sabe, queridos, quando eu deixo de olhar ao meu redor, eu olho para Cristo, eu me posiciono, eu me torno incorruptível. A tentação, ela vem para todo mundo. A mesma tentação que bate a sua porta, bate a porta do pastor, querido, do apóstolo, do papa, não importa. Então isso é muito louco, porque aqui embaixo na terra, todo mundo vive assim, todo mundo quer viver o melhor que a vida pode oferecer. Ninguém para pensar nos milhões e milhares de anos depois. Isso é uma decepção muito louca para Deus. Querido, sabe por que você não tem tempo para Deus? Porque você só se preocupa com a sua vida.
você não entende que ela nada mais é do que uma prova. E nessa prova você vai ser aprovado ou reprovado, dependendo das escolhas que você fizer. Se eu mantenho os olhos na linha de chegada, isso significa que eu esqueço o que ficou para trás. A minha vida toma um novo rumo, porque agora eu não vou mais fazer nada que possa ameaçar minha salvação. Todo o resto, os prazeres, deixaram de ter valor que eu dava para eles. Então, para a gente finalizar, abre a Bíblia comigo em Mateus 16. Nós vamos ler dos versículos 24 ao 28. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amado, conquistas, trabalho duro para se autopromover, não vale nada. E quando eu entendo isso, o meu Pai, que me ama de verdade, me dá o sustento. Pode ser até que eu alcance os meus sonhos de consumo, mas isso não é mais o meu foco, porque o meu foco é o reino de Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pode ser que você não receba essas coisas nessa vida, amado. Isso é muito louco. Mas um dia elas vão ser entregues para você. Jesus pessoalmente vai se incumbir de dar as recompensas. Querido, para alcançar o melhor de Deus, nós precisamos ser igual a Jesus. Nós passamos a usar toda a força, todo o nosso esforço, todos os músculos do nosso corpo para alcançar a vontade dele e não mais a nossa. Então, se você deseja tirar o foco da sua vida agora e colocar o foco em Deus, eu quero orar com você para a gente encerrar essa pregação. Então repete comigo assim: Senhor, eu confesso que fui falho, que fui errado, e agora eu quero que você confesse diante de Deus os seus pecados. Eu vou te dar aí uns 30 segundos para você fazer isso, em nome de Jesus. Eu sei que tem gente que se passar 24 horas não consegue, mas eu quero que você faça isso em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, que você sabe que é pecado e que você não vai mais cometer. E daí nós vamos continuar a nossa oração. Amém? Então dessa forma, Deus, repete comigo. Então dessa forma, Deus, arrependido, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu quero te obedecer, eu quero te servir. Espírito Santo, vem me dizer o que eu tenho que fazer em todo momento da minha vida. Senhor, eu te amo
e eu quero passar a eternidade ao seu lado. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós para me salvar e para restabelecer uma vida com o Pai. E eu me submeto a esse plano, a esse projeto perfeito. E eu declaro que eu pertenço a Deus, em nome de Jesus. Amém.